Olá, mulher deusa! Hoje eu estou aqui para abrir um portal muito especial com você. E eu não falo só de um portal do feminino, mas eu também vou falar de um portal que envolve a minha jornada também. E nesse vídeo eu te faço um convite para você entender uma profunda mudança que está acontecendo e que, na verdade, reflete algo muito maior. É uma mudança na consciência coletiva feminina, numa constante mudança de nascimento e renascimento. Assim como você, eu também sou cíclica. E se você já acompanha o Tecendo Essência ou chegou agora, eu quero que você receba esse vídeo como um convite de transformação. Então, para começar, se você não me conhece, meu nome é Marina, eu sou terapeuta integrativa. Criei o Tecendo Essência, um espaço para a mulher ter a reconexão com seu feminino e ousar ser a deusa que você é. E o Tecendo Essência também somos um corpo vivo em movimento. É um profundo processo de transformação e que não acontece só no externo. Também aconteceu no meu trabalho, na minha jornada. E eu estou aqui para compartilhar essa transformação. Eu quero falar com você, mulher, sim, a mulher que está aí do outro lado, que pode estar com o coração apertado ou cansada, já pode estar no seu processo de despertar ou ainda em meio a uma grande confusão. Pode estar no seu silêncio, na noite escura da alma, buscando algo que ainda não sabe o nome, não sabe o que é. Você pode estar sentindo um cansaço emocional que parece não passar, uma sensação de fadiga e desconexão com a sua energia feminina, um excesso de fazer, controlar e cobrar. E não se permite sentir prazer, alegria e deixar fluir. É a sensação que alguma coisa te chama e que você precisa deixar renascer aí dentro. E eu sei que nenhuma mulher sofre por falta de força, mas sim por falta de direção. Sofremos por falta de direcionamento dos caminhos que fazem parte dos nossos ciclos naturais. Em um mundo que exige que sejamos linear, nós mulheres cíclicas, cada vez mais temos dificuldade de se permitir sentir e saber direcionar toda essa energia, que é essencial e faz parte da nossa energia cíclica natural feminina. E eu vou te contar, mulher, que eu sei exatamente como isso é, porque eu também passei e passo constantemente por isso. Porque, como eu falei, somos cíclicas e cada vez mais eu sinto momentos que precisam acontecer esses mergulhos. E nos últimos anos eu tive uma grande experiência onde eu precisei fazer um mergulho muito profundo. Eu tive um momento de transformação. Aquela fase do ciclo onde descemos ao mundo avernal para conseguir renascer inteira. Aquele momento do útero onde nós precisamos silenciar para deixar gerar algo novo. Sim, eu passei por isso e são momentos muito delicados para nós mulheres. E eu vou te contar como isso aconteceu. Mesmo já trabalhando aqui com o Tecendo Essência, aliás, já trabalhando com mulheres, com círculo de mulheres e com transformação do feminino desde 2010, com mais intensidade a partir de 2018, eu precisei, nos últimos 3 anos,
silenciar. E foi um mergulho profundo. O que aconteceu? Foi no momento, para quem já acompanha o Tecendo Essência sabe, foi no momento que eu tive um burnout. Na verdade, quando estava acontecendo, eu não estava nem me dando conta disso. Nessa ânsia do viver, ou nesse ciclo externo de energia masculina em desequilíbrio, mas a energia masculina é muito boa e nós mulheres também a temos, mas quando nós deixamos nos conectar com muito para o externo e pouco no interno, a gente começa a entrar no desequilíbrio. E foi o que aconteceu. Nessa ânsia da empresa crescer, de querer ajudar mais mulheres, a gente acaba trazendo essa energia à tona e acaba não lidando muito bem com ela. Foi nesse momento que o Tecendo Essência precisou parar um pouco. Eu e minha ex-sócia precisamos terminar a sociedade e dali fazer um mergulho muito interno. Estávamos com burnout, estávamos esgotadas e eu, por mais amor que eu tinha com esse trabalho maravilhoso de anos, com esse projeto de vida meu, eu precisei parar, porque nem o meu corpo respondia mais às minhas ânsias mentais de desenvolver o meu trabalho, me desenvolver. Eu parei tudo. E foi uma permissão para entrar num grande processo, num grande mergulho de renascimento. E quando eu entendi esse processo, eu parei, respirei, fiz esse mergulho para dentro e me permiti. Era o momento de refletir. Era o momento do silêncio. É um silêncio da alma. É um retorno às raízes. Foi um processo de descanso, de amadurecimento, de fortalecimento da alma, numa profunda jornada de gestação de uma nova fase, que naquele momento nem eu mesmo sabia o que poderia acontecer, que eu estava gerando algo muito único, algo muito autoral, mas eu me permiti fazer esse mergulho. E eu vou te dizer que esse silêncio ele não foi ausência, ele foi mergulho. Ele foi mergulho num descanso. Ele foi um mergulho para eu rever relacionamentos. E principalmente ele foi um mergulho para o meu autoconhecimento, onde eu me aprofundei no meu acadêmico. Fiz muitas formações que eu sentia que eu precisava entrar em contato. Me especializei mais, entrei mais a fundo na psicologia analítica, comecei a buscar também o mindfulness, comecei a buscar também a neurociência, aprofundei mais na psicologia positiva para uma forma mais leve de se perceber a vida. Fui indo cada vez mais em certificações, livros, meditação, muita respiração e caminhadas e natureza. Foi ali que eu me encontrei trabalhando com algumas energias, uma conexão com alimentação, uma reconexão com o cacau. Então foi uma jornada assim, se eu fizer a lista aqui, gente, vai ser grande. Foram 3 anos de profunda transformação. E nesse momento eu revejo isso e eu entendo que foi o processo do meu amadurecimento para uma nova fase. É claro que em muitas vidas, nossos ciclos de passa por várias fases, eu já tinha passado por muitas fases e nesse momento eu passei por mais uma. É o momento de amadurecimento. Veio junto com a minha perimenopausa, veio junto com o meu corpo e hoje eu estou pronta num processo de transformação. E eu tenho certeza que para muitas mulheres que já passaram por esses desafios ou estão passando por esses desafios, vocês se conectam comigo. Vocês sabem o quanto é importante a gente entender essa linguagem. Por que eu falo isso iniciando aqui para falar desse processo de transformação?
porque o mundo muitas vezes nos cobra e aí a gente se cobra. Desse processo do burnout, o que que aconteceu? O que que eu aprendi com tudo isso? Eu me cobrava tanto que as coisas acontecessem que eu queria controlar. Só que o controle não é feminino. Eu precisava deixar fluir. Eu amava, não, eu amo tanto o Tecendo Essência, esse projeto, esse trabalho, que é um trabalho de uma vida que começou ali eu novinha. Tinha 16, 17 anos, nem imaginava toda essa jornada, que eu queria tratar com assim com um zelo. E eu esqueci que nós somos simplesmente humanas em conexão com a nossa deusa, mas precisamos deixar fluir porque ela faz parte do instinto natural nosso. E aí eu retomei esse feminino. E é o que eu falo para vocês, mulheres que estão iniciando nesse mergulho vernal, nesse momento ali de reflexão, ou com burnout, ou com uma depressão pós-parto, ou com algum tipo, né, de tristeza, melancolia, de falta assim de perspectiva. Mergulhe em si, no seu silêncio. Você não precisa ser cobrada, você não precisa ser perfeita, você não precisa estar ali na melhor produtividade profissional, porque às vezes nós não estamos. Nós precisamos simplesmente silenciar, porque é dessa noite escura, é dessa gestação que a maturidade, que a tua força surge. E surgiu. Porque quando a gente finaliza esse processo e está pronta para dar a luz, para fazer o parto, para renascer, a gente sabe que algo diferente aconteceu, que nós não somos mais as mesmas e que as nossas ideias, elas transformaram. Cada uma, você mulher sabe disso, desse processo que eu estou te falando. E não foi diferente comigo, ou com o Tecendo Essência. Eu senti que até ali o Tecendo Essência estava muito bem, tinha entregado muita coisa e realmente estava solidária, estava em bases sólidas, mas precisava expandir, precisava amadurecer. Esse processo me trouxe essa visão desse portal que se abre conosco. E ali eu reformulei toda uma estrutura que já estava acontecendo com o Tecendo Essência. Que eu senti que já era o momento de renascer, renascer com o Tecendo Essência. E é claro que não é você abandonar, jogar fora tudo o que foi de uma caminhada de experiência, porque essa jornada foi sua. Essa caminhada sim foi sua, como foi a minha do Tecendo Essência. E como foi com muitas mulheres também que passaram ali, que realmente se conectam e que você também se conecta. Que você também já até muitas vezes vivenciou comigo. Mas a maturidade aconteceu. E ali eu mudei algo. Eu trouxe uma nova linguagem, porque renasceu algo da mesma estrutura e da mesma base que já existia, não vem do zero. Lembra, é cíclico? Então você cresce em mais uma espiral cíclica dessa maturidade. E hoje eu venho com muita alegria falar desse novo crescimento, dessa espiral que traz mais uma etapa aqui para o Tecendo Essência. Onde eu não trago só o trabalho das 7 deusas, essa linguagem das 7 deusas. Eu vi a necessidade de aprofundar. Eu sempre tive ciência, né, que esses arquétipos transformavam a gente, essas deusas que moram em nós, que precisam ser despertas, né? Essas 7 deusas, elas carregam todos esses padrões, desejos, forças intrínsecas femininas que precisam ser olhadas
para a reconexão com o nosso feminino, para esse despertar dessa essência feminina. Mas eu precisava ir mais fundo. É como se as deusas, elas são a janela que você enxerga um oceano. Mas essas 7 deusas, ela é só a janela, é só a primeira porta de entrada. Além delas, existe todo um mundo, todo um oceano a ser explorado, um mergulho mais a fundo. E foi ali que eu desenvolvi, com muita meditação, muita pesquisa e muito silêncio, os portais do feminino, que são conectados a essas 7 deusas, mas elas vão muito mais além, porque o feminino não fala só sobre essas 7 deusas gregas. No mundo, o arquétipo das deusas são muito mais, e nós carregamos tudo isso. Neste vasto oceano universal, outras deusas também vieram falar comigo, em sentimentos, em sonhos, em percepções e em estudos. Esse mergulho foi trazendo cada vez mais abertura de olhar. E enfim, o Tecendo Essência agora deixou de ser apenas um trabalho com as 7 deusas. As 7 deusas, calma, continuam sendo a base dessa estrutura, a espinha dorsal do meu trabalho. Mas as outras deusas dos outros panteões também precisavam se manifestar, porque o feminino é um oceano, ele é universal, ele é múltiplo, ele é ancestral, e que cada deusa, podendo ser do panteão grego, egípcio, celta, africano, indígena, todas elas se conversam, todas elas representam a face da deusa Una que existe em você, mulher, que existe em cada mulher, que existe em nós. E aí eu vou te contar que o insight veio como um raio, que elas precisavam ser unificadas, que não dá para ser fragmentada, não dá para escolher uma ou outra. Todas elas trabalham numa linguagem conjunta. Parece um pouco caótico falar, parece um pouco do caos, mas não. O caos é necessário para a energia da criação, para a energia do feminino. Mas dentro dessa estrutura múltipla, você consegue trazer o equilíbrio para o teu feminino. Eu quero te convidar a fazer essa reflexão, que na verdade existe uma Una deusa, tá? E que todas as deusas são faces dessa única deusa. Que essa única deusa é a sua essência feminina, ela se conecta diretamente à sua essência feminina. Vamos, para você entender, para ficar mais fácil, né? Porque isso pode ser um pouco teórico. É como se fosse a lua. A lua, ela tem 4 fases. Tem a minguante, tem a nova, tem a crescente e tem a cheia. Só que ela não deixa de ser lua. E é essa a conexão base dessa grande deusa. E ao continuar com esse mergulho com as deusas, com esse sentir da unidade dessa deusa única, eu percebi que nossa essência cíclica feminina, ela é traduzida por portais que nós mergulhamos nas nossas faces naturais do feminino. Vamos voltar a fazer a lua. A lua, ela tem essas 4 fases e ela está sempre se conectando a 4 fases dela. Só que a cada mês que passa, cada lunação, ela não é a mesma. Tem dias que tem lunação que a lua passa por eclipse, tem lunações que ela
tá mais, parece que tá mais cheia, tem horas que tem aquela lua mais amarelada, mais vermelha. Então, é a mesma quatro fases lunares, só que vivenciadas de forma diferente. E foi aí o meu insight, e foi aí o meu mergulho. Eu tenho as deusas como esse norte, essa orientação, essa face, são faces dessa grande deusa, mas elas têm têm um processo, elas respondem a um ciclo maior feminino, que é um ciclo natural dessa grande deusa, dessa energia natural feminina nossa. E que nós precisamos mergulhar e aprofundar cada uma desses ciclos para que possamos viver em conexão com o nosso feminino. Lembra que eu falei lá no início que a falta da orientação do caminho faz muitas vezes a gente não entender o que está acontecendo? É exatamente isso. Nós mulheres precisamos entender essa rota, essa jornada natural feminina que sim é conduzida por essas deusas que são faces do nosso feminino, mas que elas vêm sempre a nos ensinar. E toda essa jornada, ela corresponde a uma deusa única, que é a essência do feminino. Então, mulheres, hoje o Tecendo Essência entende que nós mulheres passamos por jornadas cíclicas, que aqui eu coloco o nome como portais, porque são verdadeiros mergulhos na nossa alma, onde nós precisamos trazer uma sabedoria interna. E essa sabedoria, ela é traduzida por uma deusa. E é claro que para cada cultura, para cada essência, para cada individualidade, existe uma deusa ali que traz uma característica única, mas todas respeitam esse mesmo portal. Isso permite que cada mulher se reencontre com a sua essência feminina, se conecte a essas deusas que vai traduzir e falar da sua deusa, a deusa que você é. E é claro que aqui eu vou trazer de uma forma mais didática para a gente conseguir vivenciar isso. Na nossa vida, vem como um turbilhão. E quando a gente entende essa forma mais didática, a gente pode se aproximar e entender mais rápido esse ciclo, esse portal que se abriu e que nós estamos vivenciando, em que fase estamos. E muitas vezes a gente atravessa 2, 3 pequenos portais no nosso dia que nós precisamos realmente ter muito equilíbrio e conexão. Então, para ficar didática, eu vou explicar. Hoje, o Tecendo Essência vai trabalhar com 4 grandes portais, que são as fases cíclicas do nosso feminino. É como se fosse a nossa jornada, ela é circular e cíclica. A gente vai sempre passar por algum desses portais. É natural para o desenvolvimento e para a evolução de nós mulheres, para a evolução do nosso feminino. E nós precisamos só entender e compreender qual é o momento em que estamos e nos preparar para fazer esse mergulho nesse portal. E as deusas são verdadeiras professoras, mestras, são guias para a gente entender a face que a gente precisa acessar, sabendo que essa energia pode ter seu lado luz e sombra, como qualquer arquétipo, porque as deusas são esses arquétipos, eles trazem essa orientação, mas se nós soubermos compreender o que elas vêm nos trazer como orientação, a gente consegue trilhar essa jornada da vida e trazer um amadurecimento, um crescimento, um equilíbrio a cada ciclo, a cada portal vivenciado. Então, o primeiro portal eu chamo de portal do mistério sagrado. Para entender a energia desse portal, ele é um portal que você dá aquele mergulho, daquele corte. Muitas vezes, para a gente entender
quem somos, precisamos entrar na nossa noite escura da alma, olhar para as nossas sombras, fazer um mergulho interno, entender o que está acontecendo. Ele nos leva a um desconforto para que possamos trilhar um caminho de profundidade. Por isso que ele vai para os mistérios, ele vai porque é mais profundo, para que possamos olhar ali os nossos potenciais e crescer com ele. Vocês vão entender a energia desse portal quando eu vou falar sobre as deusas que regem esse portal, tá? Normalmente para a gente fazer essa comparação com as 7 deusas gregas e com os portais, eu falo que o portal do mistério, quem rege é Perséfone e Hestia, tá? Porque tá ligado com a nossa conexão do sagrado. E o feminino tem essa conexão do sagrado para evolução. Perséfone, ela trabalha com esses cortes, com essa profundidade. Hestia fala sobre o nosso fogo sagrado, fala sobre a nossa linguagem interna, fala sobre a nossa conexão com a nossa essência divina, o que transforma em lar, é o que transforma ali em essência. Então, esse é o primeiro portal. Logo depois desse portal, nós vamos a gente vai passar por um outro portal, que é o portal da natureza selvagem. Aquele momento visceral, aquele momento que estamos em contato com o nosso corpo, é como se nós estivéssemos ali com algo muito animal junto, porque somos natureza e também somos instinto. O nosso corpo, ele tem uma sabedoria única, instintiva e maravilhosa, que muitas vezes por estarmos tão conectados ao pensar que nós deixamos esse sentir, mas é um sentir das vísceras, é o sentir da vida, morte, vida, é um sentir de você se recompor ali, você sentir as células. É quando a mãe sente o bebê, é quando você sente a tua menstruação, você sente os seus ciclos hormonais, você honra o teu corpo, você se movimenta, quando você sente que você faz parte do mundo e dessa natureza, quando você se conecta a essa sua intuição numa linguagem quase é quase físico, né? É diferente da intuição do primeiro portal, que é do mistério sagrado. Essa a gente está falando dessa mulher selvagem. E quem são as deusas que trabalham com esse mistério? É algo que vai além do nosso sentir querer, é uma vontade do corpo. Nós temos Ártemis, que trabalha muito com a natureza, com as faces lunares, a irmã. E nós temos também Deméter, que é a natureza da mãe do nutrir, que são deusas que trabalham muito com essa essência feminina ancestral e ao mesmo tempo física, ao mesmo tempo instintiva da mulher. E agora nós vamos passar para o terceiro portal, que é o portal da soberana. É a mulher na sua maturidade, onde ali ela conecta não só o sentir sagrado, não só na sua natureza selvagem, mas agora ela traz uma energia mental equilibrada com o seu sentir. É um momento de maturidade, é um momento onde ela está plena entre o equilíbrio do pensar e sentir. Falo que até do corpo emocional, corpo espiritual. Por quê? Porque ela já é soberana em si. É a mulher em que ela olha algo muito mais além. Ela é estratégica. Ela é
ela trabalha com a conexão e o equilíbrio entre o feminino e o masculino. Lembra? Pensar e sentir. Equilíbrio, o equilíbrio entre o feminino e o masculino estão muito em conexão. É um momento também de grande produtividade feminina, porque ela traz uma maturidade em lidar com a sua própria energia masculina. Por isso que ela consegue gerar esse compromisso sagrado consigo mesmo e com tudo que está à sua volta. Regendo esse portal, nós temos Hera e nós temos Atena. São as grandes soberanas estrategistas que trabalham, que nos guiam nesse portal. E o quarto portal é o portal do prazer sagrado. Prazer sagrado, sim, onde nós abrimos a nossa essência, amor, prazer, criatividade, ainda nos soltar, né? É aquela portal que traz essa leveza e beleza, essência feminina, beleza, criatividade, prazer. Estou falando do portal que é regido, guiado por Afrodite. E lembra que eu falei, gente, esses portais, eu não estou dizendo que ele é uma ordem, tem que ser essa ordem, não, tá? São ciclos que acontecem naturalmente, podem ser em ordens diferentes, em necessidades diferentes, mas são etapas em nossa vida que a gente precisa vivenciar, porque fala de uma face nossa, que é uma face dessa deusa. E é claro que eu vou aprofundar sobre a linguagem desses portais, porque cada portal tem um mundo de características, conexões, outras deusas que são correlacionadas a essas que eu já comentei. Para quem já acompanha no Tecindo Essência, já entendeu um pouco dessa linguagem. Agora, para quem é novo aqui, vai assistindo os vídeos, vai observando os vídeos das deusas que eu vou fazendo constantemente e dos portais, para você entender em que face você está. Dentro de cada portal existem camadas. Em cada portal ele tem uma energia única. Então, quando a gente se aprofunda nesse portal, por isso que eu quis trazer tão forte isso. Quando a gente se aprofunda nisso, a gente entende o momento que nós estamos vivendo e como aproveitar esse melhor momento para quê? Para nossa transformação, para nossa cura. Porque esta cura nada mais é do que a vivência desse portal de uma forma assim, de um mergulho assim completo, onde a gente pode trazer dentro de nós nossa melhor face, nossa melhor estrutura. E assim, entendendo esses ciclos, entendendo esses portais naturais, nós começamos a vivenciar com mais profundidade, com mais verdade e com mais orientação esse caminho para nossa essência feminina.